Olá, senhores e senhoras, estamos de volta para continuar a leitura do regimento interno da Alesp. Desta vez vamos terminar o título 3, que trata das deputadas e deputados, fazendo aí o capítulo 2, licenças. Lembrando que terminamos o capítulo 1 aí, dos líderes, né? Vamos colocar um check aqui. Capítulo 3, remuneração, e capítulo 4, perda do mandato. Vamos então tratar dos artigos 84 até o artigo 97. Olá, pessoal. Vamos retomar aqui das licenças. Artigo 84. A deputada ou deputado poderá obter licença para: inciso 1, desempenhar missão diplomática ou cultural de caráter transitório. Inciso 2, tratar da saúde. 3, tratar de interesse particular. Então, o 84 trouxe aí 3 tipos de licenças em seus incisos, sendo o primeiro para o desempenhar missão diplomática ou missão cultural. O segundo caso aí para tratar da saúde, né? E o terceiro caso, a famosa LIP, tratar de interesse particular. Aqui eu coloquei menor ou igual a 120 dias, porque temos que fazer um paralelo com o que está lá no artigo 56 da Constituição Federal, no inciso 2º, que diz assim, não perderá o mandato o deputado ou senador licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Então, por ano aí, o deputado parlamentar, ele tem o direito de requerer até 120 dias para a LIP, que são 4 meses. Então, vamos continuar. Só um momento. Isso. Parágrafo 2º, ou parágrafo 1º, né? As deputadas poderão ainda obter licença gestante de até 120 dias, nos termos previstos no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal. Licença gestante aí também de até 4 meses. Parágrafo 2º. A licença será concedida pelo presidente da Assembleia, salvo os casos do inciso 1, que serão submetidos ao plenário. Então, mediante aí a apreciação do plenário, o presidente da Alesp vai e pode conceder a licença. Parágrafo 3º. A licença depende de requerimento fundamentado dirigido ao presidente da Assembleia e lido na primeira sessão após o seu recebimento. Então vamos lá de novo, né? Do que é que depende a licença? O requerimento tem que ser devidamente justificado, ele será dirigido ao presidente da Alesp e na próxima sessão, né, que houver após o recebimento do requerimento, vai lá o presidente e já dá conhecimento ao plenário. Artigo 85. Dar-se-á a convocação de suplente no caso de vaga, em razão de morte ou renúncia de investidura nas funções definidas no artigo 17, inciso 1, da Constituição do Estado, ou licença por período superior a 120 dias por motivo de doença. Agora, em qual momento que será chamado suplente? Aí fala aí, no caso de vaga, tem que ter vaga, né? Senão vai mesmo o oficial. No caso, quando é que abre uma vaga? Quando existe a morte ou a renúncia, ou aqui as licenças por período superior a 120 dias, e ele especifica aí, por motivo de doença. Então, só casos graves, né? Doença ou morte ou a renúncia, certo? Lembrando que não é chamado suplente, então, fiz aqui até um paralelo, aqui onde vocês estão vendo aqui,
fiz um paralelo com a LIP, né? Porque a Constituição diz que a LIP não pode ultrapassar 120 dias e o chamamento do suplente, convocação do suplente, acontece apenas para os casos de licenças superiores a 120 dias. Então, se um parlamentar requerer uma LIP, não entra o suplente no seu lugar. Vamos para o 86. A licença para tratamento de saúde só será deferida quando o pedido seja instruído com atestado médico. É a justificativa de autoridade aí, né? Questão documental, precisa anexar o atestado médico para ser concedida a licença para tratamento de saúde, a LTS. Artigo 87. Para afastar-se do território nacional por período superior a 15 dias, a deputada ou deputado deverá dar prévia ciência à Assembleia, sendo considerado licenciado nos termos do inciso 3 do artigo 84, a menos que requeira licença fundada em outro inciso do mesmo artigo. Aqui tratamos então da questão do afastamento do território nacional, né? O parlamentar sai do território nacional por um período superior a 15 dias, por isso maior que 15 ali, né? A gente sempre vai utilizar esses símbolos, né? Ou é o maior, ou um tracinho embaixo fica maior ou igual. Nesse caso é só sem um tracinho. E ele faz o quê? Ele dá prévia ciência à Assembleia. Ele não precisa pedir a autorização, apenas dar ciência, ou seja, comunicar à Assembleia. E só dele comunicar, ele já é considerado licenciado para esse afastamento aí, inferior a 2 semanas praticamente, né? São 15 dias. Capítulo 3, então, da remuneração. Vamos, então, dar um check aqui nas licenças. Remuneração, artigo 88, revogado, mas temos aí os parágrafos. Parágrafo 1º. A remuneração será devida mensalmente no decurso de todo o ano. Isso daí é comum, né? Remuneração paga mensalmente. Parágrafo 2º. Considera-se ajuda de custo a compensação de despesa com transporte e outras imprescindíveis para o comparecimento à sessão legislativa ordinária ou à sessão decorrente de convocação extraordinária. Além da remuneração, o parlamentar aí pode receber uma ajuda de custo para a compensação das suas despesas com transporte e outras despesas correlatas, né, imprescindíveis para o comparecimento, tanto às sessões ordinárias quanto às sessões extraordinárias. Ele pode requerer essa ajuda de custo. Vamos lá para o parágrafo 3º. O pagamento da ajuda de custo será feito em 2 parcelas, somente podendo receber a segunda a deputada ou deputado que houver comparecido pelo menos a 2/3 da sessão legislativa ordinária ou das sessões decorrentes da convocação extraordinária. Então, aqui é uma questão assim estratégica, né, para garantir que o parlamentar ele receba o pagamento apenas quando ele faz aí ele tem a devida frequência durante as sessões. Então, o que é feito? Pagamento, ajuda de custo é feita em 2 parcelas, mas para o recebimento da segunda parcela, ele precisa atestar essa frequência mínima de 2/3 das sessões legislativas ordinárias ou das sessões decorrentes da convocação extraordinária, tanto das ordinárias quanto das extraordinárias. Conta-se, né, a quantidade de sessões que houve aí durante o período que ele vai fazer essa contagem, e aí eu coloquei bem grande aí para memorizar mesmo, tá? 2/3. E vamos para o parágrafo 4º.
O suplente também fará jus à ajuda de custos, sendo-lhe devida a primeira parcela a partir da posse e a segunda desde que cumpridos os requisitos do parágrafo anterior. Da mesma forma, o suplente também tem o direito de receber essa ajuda de custo e o requisito de comparecimento é o mesmo, de 2/3 das convocações, seja para a sessão ordinária ou para a sessão extraordinária, para o recebimento dessa segunda parcela. Agora, o artigo 89. A mesa formulará projeto de lei fixando a remuneração do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e dos parlamentares, respectivamente no período governamental e na legislatura seguinte, observando o que dispõe a Constituição Federal. Então, vamos aí lembrar que a mesa, nós tínhamos comentado que a mesa... Vou beber um gole de água aqui. Ela trata das questões relativas a recursos humanos. Então, quando estamos falando aqui de remuneração, é a mesa que formula o projeto de lei que vai fixar a remuneração. Esse projeto, então, vai se tornar uma lei fixando tanto o subsídio quanto as demais ajudas de custo. Lembrando que a remuneração é composta pelo subsídio, né? Que é a maior parte do que o parlamentar vai receber, e somado com as ajudas de custos. Desses aqui, das grandes autoridades, né? Governador, vice-governador, secretários de Estado, que são como se fossem os braços, o braço direito, aí, os braços, né, do governo, e, no caso do legislativo, dos parlamentares também, os membros de poderes, né? E observando o que dispõe a Constituição Federal. Aí vamos então para o artigo 90. A remuneração dos parlamentares, prevista no artigo anterior, considerará a participação nas sessões deliberativas e a realização de sessões de debates. Parágrafo 1º. Considera-se como presente a deputada ou deputado que 1. Estiver fora da Assembleia em comissão de representação ou parlamentar de inquérito, ou licenciado para desempenhar missão diplomática ou cultural de caráter transitório. Vamos então comentar um pouquinho, né, para não ficar muito texto. A remuneração se dá em função da participação nas sessões deliberativas e nas sessões de debates. Agora, nem todas as faltas, ou seja, as ausências, né, vamos dizer assim, as ausências das sessões são consideradas faltas, porque existem faltas muito bem justificadas que são tidas como presentes. Existem ausências, né, muito bem justificadas que serão tomadas como presentes. Como neste caso primeiro aqui, onde o parlamentar não está na Assembleia, mas ele está aí nos trabalhos de comissão de representação. Ou ele está participando de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ou licenciado ou em uma missão diplomática ou em uma missão cultural. Então, se ele trouxer ali, o parlamentar estava ausente da sessão, estava ausente da Assembleia, mas ele estava ali nos trabalhos de uma comissão de representação ou de uma CPI ou de uma missão diplomática ou de uma missão cultural, nesses 4 casos aí, isto não é computado como falta. 2. Faltar a 4 sessões ordinárias, no máximo por mês, a serviço do mandato que exerce. Aqui, colocamos então um número, né? Sempre que tem número chama um pouco a atenção. Ele tem aí como se fosse um direito, né? De faltar em até 4 sessões ordinárias
quando ele estiver aí em outros locais, mas a serviço do mandato. E o 3. Não participar de votação a título de obstrução parlamentar legítima nos termos do parágrafo 4º do artigo 117 deste regimento. Agora estamos tratando de uma questão política, né? Para efeito de quebra de quórum, para evitar que uma proposição receba a votação devida, para impedir, né, o prosseguimento, o desenvolvimento de uma proposição, os parlamentares podem executar essa obstrução parlamentar aí, onde eles saem do plenário, né? E isto não é considerado falta, é simplesmente uma atribuição, um direito que os parlamentares têm, né? É uma política que eles fazem. Parágrafo 2º. Nos casos do item 1 do parágrafo anterior, a deputada ou deputado será tido como presente, conforme constar do relatório ou da ata, respectivamente, da comissão de representação ou parlamentar de inquérito. E, nos casos do item 2, a falta será justificada desde que a deputada ou deputado fundamentadamente o requeira ao presidente da Assembleia. Então, nos casos do item 1, né? O que trouxe aí pra gente o item 1? O parlamentar não está presente, só que ele está desempenhando atividades da Comissão de Representação, da CPI ou de missões diplomáticas ou culturais. Aí o que ele faz? Ele, no caso da Comissão de Representação, isso deve constar em ata. No caso de comissão parlamentar de inquérito, isso constará em relatório. E aí, mediante a apresentação dessas notificações, né, desses registros, a falta dele é retirada. Agora, no caso do item 2, que trata, vamos aqui mostrar o item 2, do máximo lá de 4 faltas para o parlamentar se ausentar a serviço do mandato. O que o parlamentar deve fazer? Fazer um requerimento ao presidente da Assembleia para que essas faltas sejam justificadas e retiradas. Parágrafo 3º. Sempre que estiver fora da Assembleia, no exercício de suas funções, o presidente será tido como presente para os fins do disposto neste capítulo. O mesmo ocorrerá com respeito ao primeiro e ao segundo secretários quando, por delegação do presidente, estiverem em representação da Assembleia. Então também não é justo, né? O presidente, ele não está ali na Assembleia, mas ele está no exercício das funções de presidente. Então, é como se ele estivesse... ele não pode receber uma falta, né? Do mesmo modo, temos aí os secretários, tanto o primeiro quanto o segundo secretário, quando eles estão em representação da Assembleia, eles não são tidos como faltosos. Parágrafo 4º. Não será, de qualquer modo, subvencionada a viagem de deputada ou deputado ao exterior, salvo emissão oficial pela Comissão de Relações Internacionais. Subvencionado, ou seja, bancado, como que eu posso dizer também? Outras palavras aí, né? Custeado pela Assembleia. Quando o parlamentar viaja para o exterior, ele só pode ser custeado pela Assembleia em caso de missão oficial desta Comissão de Relações Internacionais. Fora disso, ele tem que viajar para o exterior com aí com os seus próprios recursos. Artigo 91. Inclusive, a sua remuneração é tida como recurso próprio e não recurso da Assembleia. Veio do orçamento da Assembleia,
Mas não é a remuneração do parlamentar, não é um dinheiro público, né? Senão você pode chegar no parlamentar e falar, o seu salário é público, então aí me dá 20%. Não é bem assim, ele pode usar o salário dele como ele é livre para usar o salário dele como ele quiser, fazendo uma viagem. Isso é muito criticado também, às vezes vê um parlamentar fazendo uma viagem, aí ele gastando dinheiro público. Não, está gastando muitas vezes a remuneração dele. Artigo 91. Terá direito à remuneração a deputada ou deputado licenciado nos termos dos incisos 1 e 2 do artigo 84. Parágrafo único. Não terá direito à remuneração 1. A deputada ou deputado investido nas funções previstas no artigo 17, inciso 1 da Constituição do Estado, se optar pela percepção da retribuição da função. Então, respira fundo, porque temos aí que chamar outras partes aí da nossa lei para a gente entender esse artigo 91, né? Porque ele trata ali, da remuneração, e no parágrafo terá direito à remuneração. Primeiro ele fala quem tem direito à remuneração. Os licenciados, nos termos dos incisos 1 e 2 do artigo 84. Vamos puxar o 84 rapidinho aqui, Quem que são os parlamentares licenciados em quais casos? Em caso de missão diplomática, ou em caso de missão cultural, ou em caso de licença para o tratamento de saúde. Vamos colocar aqui, L, licença para o tratamento de saúde, licença para LTS. Então, todos esses são os 90, né? É 90? 91. 91. Todos esses são os licenciados que podem perceber a remuneração. Agora, quem é que não tem direito à remuneração? O deputado ou a deputada investido nas funções previstas no artigo 17, inciso 1 da Constituição do Estado. Então, trouxemos aqui, basicamente, o que tem lá na Constituição do Estado. Trouxemos aqui para facilitar para vocês. Por isso, não deixe, gente, vocês estão vendo a complexidade do regimento. Por isso, não deixem de colocar o like aí pra gente, ajuda bastante aqui no canal. E também, se você ainda não está inscrito, inscreva-se para continuarmos junto nas missões de aprovações em diversos concursos aí. Então, quais são essas funções? São funções que o parlamentar ele pode licenciar por um tempo, certo? Mas ele não pode ser remunerado por isso. Ele pode se licenciar para exercer estas funções aqui, que está lá no artigo 17. Para a função de ministro de Estado, ou para a função de governo de território, ou para secretário de Estado, ou secretário do Distrito Federal, ou secretário de territórios, ou como prefeito da capital, ele afasta e pode optar pela remuneração, certo? Ou para chefe de missão diplomática temporária. Todas essas funções aí, ele pode se licenciar e perceber a remuneração, optar pela remuneração sem a perda do mandato de parlamentar. Ficou claro? Se não, deixem nos comentários que responderemos na medida do possível e vamos para o 2. A deputada ou deputado licenciado para tratar de interesses particulares. Então, no caso de LIP, logicamente, são interesses particulares, então a remuneração você que se vira aí com os seus recursos, com o seu orçamento aí, certo? Então ele não pode ser remunerado em caso de LIP. E vamos então para um capítulo muito importante aqui para vocês, que é o capítulo 4 da perda do mandato. E vamos dar um check aqui no capítulo 3, porque vencemos a parte de remuneração também. Artigo 92. Perderá o mandato a deputada ou deputado
Inciso 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 15 da Constituição do Estado. Inciso 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa ordinária a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Assembleia Legislativa. 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 5. Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, estamos tratando de um dos pontos mais sérios aqui do nosso regimento interno, se não o mais sério, né? Que é a perda de mandato. Então, ele logo no inciso 1º, vamos aqui detalhar, né? Ele cita a Constituição do Estado em seu artigo 15, 15º, né? Infringir qualquer das proibições. E o que fala o artigo 15? Eu trouxe aqui para vocês, ó. Os deputados não poderão. E aí temos em dois momentos, desde a expedição do diploma e desde a posse. Desde a expedição do diploma, o deputado não pode firmar ou manter contrato com PJDP, né? Pessoa Jurídica de Direito Público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. E os deputados não poderão, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, incluindo os de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes da alínea anterior. Então isso daqui, ó, é muito importante, provavelmente será matéria de prova, por isso a estrelinha aqui, ó. Ops, não é bem isso aqui não, eu queria isso aqui, ó. Por isso a estrelinha aqui para vocês. Vamos tentar memorizar isso aqui então. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem melhor. Isso. Aí coloquei na tela. Temos todos esses casos aqui, ó. E se a gente utilizar o mnemônico ECA sem app, só que não o app de aplicativo app, né? Sem EP, seria EP. O que significa o ECA? Empresa concessionária, o A de autarquia, o sem é fácil, hein, ó. Sociedade de economia mista. E o EP, empresa pública, certo? Então, desde a expedição de diploma, o parlamentar ele não pode manter contrato com ECA sem EP e nem o ECA sem EP de exercer cargo, função ou emprego remunerado. Então, ele tem que ter, vamos dizer assim, para a gente gravar um certo até nojo disso, ECA sem EP, porque ele sabe que se ele manter contrato ou exercer cargo, função ou emprego remunerado com ECA sem EP, ele vai aí perder o mandato, certo? E o que o parlamentar também não pode, desde a posse? Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com PJDP, a pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. Aí ele fala assim, ó, também ele não pode, desde a posse, ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas na linha A do inciso 1, que é também o ECA sem EP. Então fica aí, ó, a atenção, desde a posse, ele não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com
pessoa jurídica de direito público, PJDP. Por quê? Se ele for um proprietário, vamos utilizar a lógica para facilitar a memorização também, né? Se ele for um proprietário, um controlador ou um diretor, o que ele vai fazer no caso aí de... não sei, vamos dizer assim, de uma licitação do estabelecimento de um contrato ou de qualquer outra atribuição que o parlamentar tem aí. Ele pode puxar a sardinha, favorecer essa sua empresa, né? Então, ele fica, como que eu posso dizer assim? Tem uma palavra que a gente usa muito no direito, quando ele não pode... Impedido? Ele fica impedido, isso mesmo. Muito obrigado, estava subindo essa palavra. Do mesmo modo, ele não pode ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis. Não pode exercer uma coisa um pouco inferior do que proprietário. Não precisa chegar a ser o proprietário. Ele só de exercer cargo ou função nessas corporações aqui que falamos, né, nessas entidades, ele já pode perder o seu mandato, né, do ECA sem EP. Outra coisa, patrocinar-se, né, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades. Agora ele não tem nenhum vínculo formal, só que de repente ele começa explicitamente a patrocinar uma causa dessas entidades que têm aí ligações, né, que estão fazendo aí trabalhos em parceria. O que acontece? Ele também pode, se isso ficar comprovado, ele pode perder o mandato ou ser titular de mais de um cargo, ou mandato eletivo federal, estadual ou municipal, que seria o cúmulo do absurdo. Imagina uma pessoa ser vereador de São Paulo e ao mesmo tempo ser deputado federal, né? E receber aí 2 vezes a sua remuneração aí dos cofres públicos. Seria um absurdo. Então, por todos esses motivos, ou seja, quem infringir todos esses motivos aí, perde o mandato. Pronto, terminamos o inciso 1, hein? Que beleza. Mas também tem o inciso 2, ó. Procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Isso daqui é bem subjetivo, né? Mas decoro significa decência, honra, pudor. Aí tem aquela comissão de ética tal que vai analisar aí o que configura uma quebra de decoro e o que não configura. Caso configurar, vamos ver aí que vai depender de votação também aí do plenário para determinar mesmo se aquilo vai configurar a perda do mandato. Agora vem aí, ó, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa ordinária, a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou omissão autorizada. Então ele tem que ter uma frequência mínima, né? Uma frequência mínima, de novo, esse número, hein? 1/3, ele tem que ter ele não pode faltar a mais de 1/3 das sessões durante o ano de serviços parlamentares. Quarto, perder ou tiver suspenso seus direitos políticos. Logicamente, né? Se ele tiver o seu direito político suspenso, não tem como ele ser parlamentar. Lembrando que direitos políticos envolve tanto o votar quanto o ser votado. E o 5, quando o decretar a justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição Federal. Então, a justiça eleitoral, e aí por algum caso que infringe a Constituição Federal, a justiça eleitoral vai e decreta a perda de mandato. Aí seria mais aí do direito eleitoral. É isso que fala mesmo? Direito eleitoral? Que vocês chamam? De direito eleitoral. 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. E neste caso aqui do 6, a gente já vai ver também que mesmo que ele sofre uma condenação,
devidamente após serem transcorridos todos os recursos, né? Em última instância, ele sofreu mesmo a sentença transitada em julgado, ele ainda não necessariamente perde o mandato. Já vamos ver isso daí. Então vamos entrar no 93, lembrando que já estamos terminando o título 3, certo? Que trata das deputadas e deputados. Vamos para o 93. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6 do artigo anterior, a perda do mandato será decidida pela Assembleia Legislativa por maioria absoluta de votos, mediante provocação da mesa ou de partido, com representação na Assembleia Legislativa, e nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa de ofício ou mediante provocação de qualquer dos membros da Assembleia ou de partido político nela representado, assegurada a ampla defesa. Então vamos ver aqui onde eu fiz as anotações aqui para vocês, né? Aqui, ó, na próxima página aqui, ó. Então, o artigo 93 traz para a gente que nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda de mandato é decidida por meio de votação. Então vamos aqui dar um zoom aqui, para vocês verem onde eu estou. Perda de mandato por votação. Esta votação tem que ter a maioria absoluta dos votos, e essa perda de mandato que eles estão se referindo no 1 são as incompatibilidades de que lemos aí no artigo 15. No 2 é a quebra de decoro, e no 6 é o caso da condenação transitada em julgado. Mas aí, lembrando para vocês que esta votação aí, ela pode acontecer, né, do parlamentar sofrer uma sentença de detenção, né, onde ele vai cumprir a sua pena em regime semiaberto, e ele ainda pode continuar exercendo as suas funções de deputado, caso aí a votação não chegue na maioria absoluta, né? Agora, caso ele sofrer aí uma reclusão, que ele tem que mesmo cumprir a sua pena em regime fechado, aí ele logicamente tem que perder o mandato. Existe esta brecha aí de o parlamentar ainda conseguir executar os mandatos mesmo com uma condenação, uma detenção. Agora vamos aqui para a segunda parte do 93, que trata da perda de mandato, que não precisa de votação, mas simplesmente de uma declaração da mesa, mediante de ofício, ou seja, por iniciativa própria, a mesa vai lá de ofício, ou mediante provocação de qualquer membro da Assembleia, ou pela provocação de qualquer membro de partido político nela representado. São os incisos 3, 4 e 5, em que o parlamentar perde o mandato quando as suas faltas atingem um número superior a 1/3 de comparecimento de faltas, né, em sessões ordinárias. Outro caso de perda de mandato declarada pela mesa de ofício por provocação é a perda mediante perda ou suspensão de direitos políticos, mediante a perda ou suspensão de direitos políticos. E no outro caso, que é o caso do inciso 5, mediante o decreto da Justiça Eleitoral por razões que estão presentes lá na Constituição Federal. E com isso encerramos aí com o seu like, caso ainda você não deixou o seu like, e vamos continuar. Esqueci de dizer também, houve aí uma pergunta a respeito do cronograma de lançamento dos vídeos.
e nós estamos aqui nos dedicando. Vamos aproveitar os feriados também para lançar os vídeos até o dia 24, um domingo, certo? Domingo anterior ao da prova, para que sobre uma semana para serem feitas as revisões. Desejo uma boa sorte para vocês, continuem firmes, um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal, bons estudos, até a próxima. Não deixe de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Tchau, tchau!